dezenas de emissoras regionais em todo o país. Mas agora nós vamos naquele momento especial de quem conhece também política, amiga, parceira do Alexandre Garcia. Bom dia, Jussara Galto. Bom dia, Tilson. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos os nossos teleouvintes, onde quer que estejam e na hora que estiverem. E, lamentavelmente, hoje, Tilson, está sendo um dia assim, triste para mim, pesado, que ontem à noite, não só eu, pessoalmente, e também a nossa causa, perdeu uma grande defensora. Uma pessoa que eu conheci meus tempos de faculdade, da faculdade de Direito. Ela e o marido dela foram grandes colegas e amigos e parceiros pela vida toda. Ele já partiu há algum tempo. E ela estava assim, ainda, né, no luto, vivendo o luto, mas estava participando já dos eventos políticos. Estivemos juntas há bem pouco tempo em Capão da Canoa, num evento promovido lá, então, o nosso pré-candidato ao governo do Estado, Coronel Zucco, hoje deputado federal, um dos mais brilhantes, por sinal. Era um dia, assim, para eu não estar lá, porque estava muito frio e chovendo. Era um dia para ela também não estar lá, porque, pelas mesmas razões que eu, sofria de bronquite asmática, etc. Eu voltei de lá com um resfriado muito forte, e ela, aparentemente, não tinha acontecido nada com ela. Só que em seguida, teve, né, uma crise de pneumonia, e a coisa foi se agravando, e ontem ela partiu. E realmente, não é assim, porque eu não sou do tipo que depois que a pessoa morre, coloca num altar e passa a adorar e elogiar e dizer coisas que não coincidem com a verdade, ou pelo menos com o pensamento dessa pessoa que está pranteando o falecido. Não, morreu, não era segundo os meus parâmetros, segundo a minha ótica e a minha afeição, não era uma pessoa de bons princípios, de bom caráter, não era uma pessoa de uma convivência merecedora. Eu não falava nada. Passou pela vida. Pode ter sido planteados verdadeiramente ou falsamente por muitos, mas não é o meu caso. Mas no caso da Mariazinha, o nome dela é esse, mas para nós, que a amávamos muito, Mariazinha, para a sua família, para os íntimos, mas na verdade, Maria de Lourdes Cachoeira. Então, a gente fica assim, ó, bastante desazado. É como eu estou me sentindo. Por quê? Sabia que lá em Capão nós tínhamos um braço muito forte. A direita, o conservadorismo, ela organizou congressos lá, onde pessoas brilhantes fizeram uso da palavra e se manifestaram, não a favor de uma causa simplesmente, mas a favor de uma causa que luta pelo Brasil, pela nossa legalidade, pelos nossos direitos, pela nossa justiça, por tudo que é básico e elementar e sublime que pode nortear a vida de um povo e de uma nação. Lá estava ela, forte, rígida, e lutando e vencendo todas as lutas que ela lutou. Só essa que não, né? Porque todos nós sabemos, nós começamos a morrer no dia que nascemos. Nós não sabemos o tempo que permaneceremos aqui. Mas é doloroso, é triste. Agora eu sei que eu não posso mais ligar para lá e, Mariazinha, estarei levando tantas pessoas para o teu evento, ou dessa vez não poderei ir, enfim, mas sei e confio no teu trabalho. Agora não mais, né? Mariazinha, quanto muito vai nos fiscalizar lá de cima, do alto, porque a gente convencionou dizer que as pessoas sobem para o céu, e eu tenho certeza que não é o lugar dela, porque ela, não só porque ela era minha amiga, mas ela era minha amiga por ser uma das pessoas mais gentis, carinhosas, honestas que eu conheci na vida. Decente. E toda a sua família é nesse mesmo viés. Então, é realmente uma perda muito grande. A Mariazinha se foi nas áreas de dentro,
E nós continuamos aqui lutando, até quando, não sei, cada um de nós lutará. E também não sei quantos de nós já perdemos muitos, e quantos ainda perderemos pelo caminho, ou ao longo da caminhada, sem ter visto ainda a vitória do povo brasileiro, a vitória da democracia, a vitória da justiça e a vitória da liberdade no nosso país. Eu sei, Mariazinha, que tu estás num lugar maravilhoso, talvez ainda não tenha consciência disso, mas é no lugar dos justos e junto a Deus que tu mereces estar, e com certeza tu estarás por nunca ter feito maldades, nunca ter feito prejudicado ninguém, e sempre contribuído para a humanidade com o seu trabalho, com a sua decência e com a sua dignidade. Vai com Deus, Andrezinha. De resto, nós continuamos em todo o Brasil com essa mesma sensação de perda, e por que não dizer de luto. Muitos por causa da Mariazinha, mas milhões de outros que não a conheceram, tiveram a felicidade de conhecê-la, estão de luto por conta de tudo que está acontecendo no nosso país agora, pelo sofrimento, pela incompreensão de quem não conhece a nossa causa. É normal que pessoas que sejam distantes tenham outra ótica, que pessoas que, por formação, inclusive, entendem que nós estamos errados. Só que nós estamos aqui. Nós estamos cerceados de liberdade. Nós estamos vendo e sentindo na carne o país marchar a passos largos para uma ditadura comunista. E isso está tão claro há tantos anos, só que a maioria, e essa tem sido uma coisa que eu não gosto de sentir, que se dói muito, que é mágoa. E essa tem sido a minha mágoa nesses últimos anos, por estar sempre tentando despertar, conseguindo muitas vezes, mas outras tantas falhando, ou demorando para que isso se resolva, tentando abrir os olhos de quem está aqui e vive e sofre as nossas agruras e não se dá conta, e não tem conhecimento, ou finge que não tem, das causas, do porquê que nós estamos assim. Nenhum país chega no ponto que nós chegamos, quase irreversível, sem que meses, anos e décadas de preparação tenham acontecido. Eu lembro que eu falava ontem para vocês que essa esquerda vem se aparelhando desde 89. Já estava até ideologicamente e na intimidade deles, estávamos se preparando mais tempo. Mas que a farsa começou a vir à tona e que começaram assim, os aparelhamentos de todas as entidades, de todas, possíveis e imagináveis existentes no país, dessa ideologia maléfica de esquerda, que é uma ideologia onde as pessoas não acreditam em Deus, onde as pessoas não têm empatia, assim, a não ser pelos seus próprios interesses, das suas famílias e dos seus muitos chegados. Isso aí só existe dessa forma, porque fora daí, nós, o resto, o que sobra, que é a população em geral, não vale nada. Não vale nada. E hoje nós já estamos na terceira geração dessa família que hoje desgoverna o país. Como todos os absurdos que o patriarca vem repetindo há décadas. Eu o conheci pessoalmente quando ainda era um sindicalista quase desconhecido, a ponto de que, numa grande reunião política, eu comentei com meu marido: quem é aquele? Ele disse: quem é que estava lá? E eu disse: tá, fulano. No mesmo lugar, né? Esse estava um pouco mais distante. E eu disse: só tem um que eu não conheço, mas me parece ser uma pessoa conhecida. Aí ele olhou e disse: aquele... Nós estamos dentro de um avião, na verdade. E ele disse: aquele é aquele sindicalista que tem aparecido muito na televisão. Então, ele estava recém começando a brilhar. E eu falei 89, mas na verdade não foi 80. Foi aí que, 79, 80, que nasceram
novos partidos. A data exatamente, agora estou bem perturbada, não consigo me lembrar, mas eu acho que eu era vereadora ainda quando nasceu, quando foi transformado o MDB em PMDB, e a Arena foi substituída pelo nome PDS. E nasceu o PT, aí nasceram outros partidos menores. Inclusive, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, eu tinha um só representante do Partido dos Trabalhadores, e diga-se de passagem, lutou bravamente. Era um homem inculto, era um homem, mas de muita inteligência, e que infelizmente estava desse lado maldito. E fundou o partido. A gente que viu ele passar pelas agruras da fundação de um partido que não existia, a fundação, né? E não foi assim a transformação, a criação. E ele foi completamente esquecido. E eu de lá para cá, nunca, por isso que eu digo a falta de empatia deles. Eu nunca, em nenhuma comemoração, já não agora, né, que já fazem tantos e tantos anos, 40 anos, mas nos 10, nos 20 primeiros anos, em todas as festas, os eventos do partido, das trevas, eu nunca ouvi alguém lembrar o nome dele, alguém falar o nome dele. Morreu, foi esquecido, saiu da memória. Mas eu posso dizer, foi um adversário muito leal, foi um bravo lutador, ele chamava Bagé. Todo mundo conhecia como Bagé. Que fomos contemporâneos, e que eu fui testemunha da luta dele, muitas vezes contra ele, muito, na maioria das vezes, como ele contra mim, mas com todo o respeito, com toda a dignidade que ele merecia como ser humano, e como um ser que conosco ali, ele era correto. Sempre foi vertical, e nós sabíamos que ele era comunista, e o respeitávamos por isso. Ele não nos respeitava muito por não sermos, mas de qualquer maneira era o jeito dele. Eu digo isso porque bem no comecinho eu falei, né, a falta de empatia, de solidariedade, de carinho, de amor, de afeto. Nada disso existe, só existe o interesse, a sede pelo poder. A qualquer preço, doa a quem doer. É preciso que se chegue em determinado lugar, pódio, onde eles entenderam que seria o ápice. O que se chama, traduzindo politicamente, se chama uma ideologia política que cerceia, que acaba com a liberdade de crença, a liberdade de ação, de pensamento, de fala, de tudo. E assim são os países comunistas. E assim eles vivem. E assim eles sobrevivem. Não dá para dizer que a vida, as pessoas não terem nem a possibilidade de comprar pão, primeiro porque não tem dinheiro, segundo porque é muito racionado. Eu digo pão para servir de exemplo, mas qualquer outro gênero alimentício, assim como também vestimentas, roupas, que eles ficam abordando os turistas para conseguir alguma coisa de fora e pagando alguma coisa, e na maioria das vezes os turistas fazem brindes, se comovem com a situação deles. A gente, no passado, nunca pensou que chegaríamos nesse ponto. Nós nunca pensamos que nós levaríamos, eu digo nós, levaríamos o nosso Brasil a esse caos. Não se revoltem comigo. Vocês conhecem o meu discurso. Vocês sabem o quanto eu repreendo, o quanto eu condeno a inércia, a inatividade, a indiferença da maioria dos brasileiros durante todos esses anos em que eles nos conduziram para essa derrocada. Pessoas, muitas, mas não chega assim, a fazer sombra aos indiferentes. Muitas, não que todos sejam da esquerda, porque não são, é uma minoria. Mas a maioria do povo brasileiro pertence a uma ignomínia chamada indiferença. Não tiveram assim a sensibilidade, não tiveram a coragem de observar com atenção, de fazerem uso daquilo que estudaram, daquilo que aprenderam durante a vida, para
ter o entendimento de que se não participasse de alguma maneira, de alguma forma, do processo que girava, que gestava a nação, se eles não fizessem isso, o fim seria este. E não foi por falta de aviso, pelo menos pela parte da humanidade que me é cabido, ou que me é cabível atingir. São vocês que estão aqui ao meu redor, e agora mais especificamente no litoral norte do Rio Grande do Sul. Sempre batalhei. A maioria das pessoas que sobreviveu àqueles anos 80 e me conheceu como vereadora tem lembrança da guerreira que eu sempre fui. Eu nunca baixei a cabeça. Eu nunca permiti que o inverossímil se aproximasse e acontecesse. Se aproximava e acontecia. Mas não como eu estivesse na trincheira lutando para que isso não se tornasse realidade. E isso se tornou realidade com gerações. Nossos filhos, as crianças que começaram a estudar na década, final da década de 70, na década de 80, mais precisamente, e 90, a maioria, sem sombra de dúvida, a maioria pratica essa ideologia cruel, desumano, que se chama socialismo, entre aspas, comunismo. Por que nós lutávamos? Porque nós queríamos sempre um crescimento para o Brasil. Nós não podíamos imaginar, quem tinha esse pensamento que eu tenho até hoje, não podia imaginar que nós conseguíssemos chegar ao chamado, famoso, ao denominado primeiro mundo. Nós não conseguimos isso por toda a riqueza material e pessoal, pela inteligência que nós temos no país, se nós fôssemos governados por um apedeuta, de um homem que se ufanou sempre de nunca ter lido um livro, de um homem que se orgulha muito de não ter estudado. Mas uma coisa eu acho que ele já nasceu sabendo, ou foi ensinado na sua terra infância, porque ele costuma repetir com muita frequência, que a mãe dele dizia que a mentira corre e que a verdade anda devagar. E coisas desse gênero ele deve ter aprendido também, porque fizeram entender que as riquezas do seu país eram dele, pessoalmente dele, e da sua família e dos seus mais íntimos. E que tem uma coisa chamada erário, que é para onde converge toda a grana, todo o dinheiro, todos os impostos acolhidos daí, que se chama erário, e costumo dizer que é erário público, que é a redundância, é nesse erário que ele vai buscar sua fonte pessoal de riqueza e a fonte pessoal da riqueza dos seus filhos e agora dos seus netos, dos seus amigos, que também já são uma terceira geração. E nós aqui, de braços cruzados, porque fomos inertes no passado. Porque achamos que um ignorantão, que não sabia nem falar, não podia causar tantos danos assim. E ele foi indo. E ele foi se escorando nessa crença infame da indiferença de todos nós, da maioria de nós. Ele foi escalando, fazendo a sua caminhada. Repetiu o seu mandato, conseguiu que esse país votasse, elegesse 2 vezes uma mulher completamente idiotizada, imbecil, quase retardada. E as provas estão por aí. Quando ela dizia as maiores barbaridades, ela era aplaudida. Nós temos provas, a internet não morre. Aí, qualquer um pode recordar isso através de vídeos antigos. Ela sempre, como esse outro cachaceiro também, sempre tem gente que eu aplauda. Nós sabemos que ele, ultimamente, príncipe, né? Príncipe, ele tem pago, já há mais de 10 anos, pago para ter uma plateia cativa, domesticada, e que o aplauda. E que fique achando uma maravilha tudo que ele diz. Coisa que nem nós não acreditamos. Por mais que a gente saiba da malignidade dos ensinamentos comunistas, nós sabemos que a maioria das pessoas não chegou lá. Só tem a pílula dourada, a parte dourada da pílula. Não conhece o cerne, não tem conhecimento de profundidade de nada. Senão não diriam
O painho é que nos mantém vivos, graças a ele que nós comemos, graças a ele que nós temos uma alimentação digna, não nessa linguagem, evidentemente, mas a gente ouve as pessoas dizerem isso. Eu só como porque o painho permite, o painho nos provê alimentação. Mas desde quando é que isso é verdade? Nós vivemos assim, ó, em cima de uma mentira atroz, uma mentira cruel, que transforma seres humanos em seres irracionais, pessoas capazes de entender que aquilo é o certo, que não creem em Deus é o certo. Ser a favor do aborto é o certo. Ser a favor das drogas, para a juventude, é o certo. E todas as barbaridades que são carregadas para a vida de todos nós todos os dias, através dessas malditas afirmações que muitas pessoas consideram verdadeiras. Agora, me ocorreu todo esse assunto aí, porque eu vi hoje de manhã, ainda ontem, eu vi uma neta do cachaceiro dizendo que os Estados Unidos estão fazendo isso conosco. Ela disse com as palavras dela, né? Estão fazendo isso conosco porque por hábito, por costume. Porque há 500 anos eles vêm fazendo isso. Eles vêm extorquindo o Brasil, eles vêm pisoteando no Brasil, eles vêm roubando do Brasil, eles vêm manipulando o Brasil e os brasileiros. Há 500 anos, só ela podia ter feito o melhor discurso do mundo, mas ao ela afirmar, olhando nos olhos da gente através da câmera, que o Brasil sofre nas mãos dos governos americanos há 500 anos, não só coloca a ignorância dela na vitrine, como coloca assim, até o ponto que o subconsciente dela foi contaminado. Eu não acredito que aquela menina não tenha tido bons colégios, coisa que a maioria dos filhos dos brasileiros não tem, mas ela tem tudo aquilo que o dinheiro e o grande capital possa proporcionar, não só um berço de ouro, mas como os melhores colégios, as melhores comidas, os melhores tratamentos, a melhor vida possível. De um homem que chegou a cortar um dedo da sua mão para ter a aposentadoria tão digna e honesta que ele é, e que, na verdade, trabalhou pouco tempo na sua vida. O resto ele manipulou a todos nós, manipulou milhões de brasileiros para chegar aqui onde nós estamos. E essa menina, ela desconhece, ou também, não está nem aí, ou também a lavagem cerebral já atingiu até o centro da sua medula, porque nós fomos descobertos há 500 anos. Os Estados Unidos se tornaram o que são, começaram a se tornar o que são há 249 anos. Então, desde quando que os Estados Unidos pisoteiam na nossa carcaça? Há 500 anos. Sou uma pessoa muito ignorante, muito imbecil, para dizer isso para milhões de pessoas no mundo inteiro. A internet você sabe o que significa a internet. É vista, é ouvida, aplaudida ou não. No mundo inteiro, no momento que a pessoa está falando para a internet, ela não sabe até onde essa voz está chegando. Pelas as vozes que a gente recebe do norte do Brasil, de São Paulo, que é o miolo, né, do Brasil, do Nordeste, como já disse, do Japão, da Espanha, de Portugal, sem falar na minha filha, mas de outras pessoas e de outros lugares assim tão longínquos quanto, por sinal que é imediata a internet. Então ela assim, sem nenhum pudor, sem uma vergonha, olha nos olhos da gente através da câmera e diz: há 500 anos eles fazem isso conosco. Poderá até ser presidenta, né? Não está correta essa expressão, mas no linguajar deles é presidenta. Eu já diria presidenta, como foi o caso que eu estava falando para vocês, da Dilma, uma mulher tão ignorante.
há controvérsias, inclusive nunca se comprovou que ela tenha feito uma faculdade na vida. Como também o ministro da Justiça atual, né, confessa, que ele estudou 3 meses para passar num concurso, numa prova, e ainda colou para poder ter passado. E hoje ele rege a economia de um país como o nosso. Um país rico como o nosso. Um país que hoje não tem mais dinheiro para comprar livros, não tem mesmo, está sendo divulgado agora, só vou repetir as últimas informações. Não tem mais dinheiro para comprar remédio, não tem dinheiro para comprar livros, não tem dinheiro para colocar gasolina nos aviões, não tem dinheiro para pagar as contas, não tem dinheiro para mais nada. Só para que eles continuem sugando. Para isso existe. Porque bilhões foram roubados durante esses últimos anos dos aposentados. Bolsonaro, porque falou uma coisa, não dando uma entrevista, falou alto e foi ouvido por alguém da imprensa, e isso aí ecoou nos ouvidos malignos de quem nos governa, de quem nos pensa que é nosso imperador, o nosso dono, e já serviu para uma reprimenda quase fatal para a vida do nosso líder. Isso aí é uma coisa que não tinha fundamento nenhum. Para isso foi dado valor. E não é dado devido valor a todas as indignidades que são feitas, são realizadas na nossa cara. Por quê? A imprensa não divulga. A imprensa suja, é corrupta, é venal. Então nós temos esse rombo de bilhões no INSS, todo esse prejuízo que nós estamos tendo e que nós vamos pagar porque não houve nenhuma denúncia. O Bolsonaro, quase punido por uma coisa que ele disse para uma pessoa que não tinha um microfone na frente, apenas aleatoriamente havia microfones e captaram o som da voz dele. Isso já foi considerado um crime. Agora, imagine quem faz isso, que confessa, que abre, que não faz nada, que admite que houve o roubo, mas que não tem problema, que os prejudicados, que esses milhões que afetaram os aposentados brasileiros, alguns que até já tinham morrido, alguns que nunca se aposentaram, alguns que nunca nasceram, alguns que nunca trabalharam. Isso é uma corrupção tão violenta, tão degradante, que eu acho que, até por ser tão terrificante, ela foi ignorada. Não tem ninguém, nenhuma pessoinha daquelas, nenhum ladrão daqueles, inclusive o irmão do principal desgovernante do país. Irmão. Está lá, com bilhões, com uma chácara que deixa aquela chácara lá, aquele sítio de Atibaia, no chinelo, pelo luxo, por conforto, pelas magníficas apresentações e acomodações. Esse sítio foi construído, foi aprimorado dessa forma, justamente quando aquele sindicato do qual ele é vice-presidente passou de 170 mil, mais ou menos, para mais de 700 milhões. Não, 700 mil pessoas participando daquele sindicato. E aí se inclui aquilo que eu acabei de dizer. Gente que não nasceu, gente que já morreu, gente que nunca trabalhou, aposentados mortos há muito tempo, e, enfim. Mas a gente sabe disso pela informação debaixo dos panos. Porque não foi feito inquérito, não estão preocupados, mas estão preocupados em dizer que esse dinheiro vai ser devolvido. Como? Se dinheiro não bate em árvore. Como? Se ele não tem uma maquininha em casa para fazer dinheiro e repor essa quantidade. Mas será através do erário, será através do dinheiro dos impostos. Quer dizer, nós somos roubados 2 vezes. Lá atrás, na Lava Jato, bilhões foram devolvidos. Bilhões. E alguns até estão retornando para os ladrões, porque nós vivemos no paraíso dos ladrões.
Nós vivemos no paraíso do crime organizado, e sendo que a principal organização criminosa do país é o próprio governo. Eu nem hoje nem perdi meu tempo de ver vocês falando no togado, aquele que tem um empregado, como os outros também têm, para empurrar a cadeira para ele poder sentar na sua gloriosa bunda. E isso está certo, isso é bem visto, isso está correto. Agora, as pessoas que estão lutando desesperadamente por dizer, por liberdade,